Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, eu e a psicóloga Daisy, para fazer um bate-papo, para trazer algumas pontuações necessárias para vocês entenderem sobre o desenvolvimento do ser humano, para vocês entenderem que o autista, no seu desenvolvimento, como ele se procede e como é um procedimento de uma criança, uma criança típica. Por quê? Por que nós gostamos de falar sobre isso? Por que eu estou aqui me apresentando e falando sobre o trabalho de desenvolvimento? Porque, assim, uma das coisas mais importantes é que todo profissional e todo pai conheça que cada uma das pessoas, cada um dos seus filhos, cada um dos seus alunos tem um desenvolvimento diferente um do outro. Mesmo que a gente tenha uma escala de desenvolvimento, que a gente pode se dizer que é um desenvolvimento de uma normalidade, não gosto de usar esse termo, mas nós sabemos que cada pessoa tem um desenvolvimento diferente. Então, nós estamos juntas a falarmos sobre isso, é uma pedagoga com uma psicóloga, um casamento maravilhoso, esse casamento é bom demais, mas a gente vai pontuar algumas coisas importantes, tá bom? Seja bem-vinda, Daisy. Obrigada, querida, por esse convite aí maravilhoso. Eu me chamo Daisy Rosa, sou psicóloga e trabalho há 18 anos aí, talvez menos tempo, mas com crianças e com crianças com características comportamentais, problemas do dia a dia, problemas de relacionamento, questões emocionais, e aí como conduzir isso dentro da família. Eu trabalho bastante com as famílias, em orientação a esses pais, de como eles devem estar se comportando com essas crianças que apresentam alterações comportamentais de modo emocional. E aí essa ligação acho que é muito bacana, né? Porque nós estamos falando de crianças, então não existe fórmula mágica, não existe um quadradinho pronto, existe, como ela falou, uma subjetividade que precisa ser respeitada e aquilo que o organismo da criança ela vai desenvolvendo enquanto uma questão de maturidade mesmo. O que é neurológico ali, adaptado para cada faixa etária, e essa criança, como ela vai se desenvolver nas relações com ela, na relação com a aprendizagem e na relação com os demais amigos e com a sociedade que ela está, né? Então, a gente vai estar fazendo esse bate-papo aqui, tanto de uma criança que apresenta algumas questões como autismo, como as crianças que não apresentam e como conduzir esse processo aí todo, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Então, como você falou bem, que você pontuou de uma forma correta, em primeiro lugar, os pais que estão nos ouvindo, ou os profissionais que estão nos ouvindo, tanto de uma criança típica quanto de uma criança atípica, que é o caso do autismo, todos são crianças, tá? Têm os mesmos interesses, têm os mesmos desejos, eles gostam de se comunicar de uma forma diferente, todos eles são iguais, são crianças. Nós não podemos perder isso daí. Quando a gente fala de criança, às vezes a gente fala assim, mas essa criança é deficiente, mas não, nós não vamos olhar aquilo que neurologicamente diferencia, nós vamos olhar que todos são crianças, tudo bem? Então, nós estamos aqui para falar sobre isso. E a Daisy, agora há pouco nós estávamos conversando, e eu quero perguntar para ela, como que ela trabalha com crises, com crianças típicas? E depois eu vou falar para vocês a diferença entre uma crise, uma birra e uma crise. Quando a gente fala de birra, né, no caso de uma criança atípica, é uma das grandes queixas que aparece tanto para os consultórios como nas escolas, né? Aquela criança birrenta, aquela criança que se joga no chão, eu estou enlouquecendo como mãe, não sei o que fazer com isso, eu, professora, não sei o que fazer com isso. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a birra é algo que é natural do desenvolvimento humano. É uma forma de comunicação da criança. O que faz algumas crianças ficarem mais birrentas do que outras? O quanto nós reconhecemos e reforçamos esse comportamento dela. Todas vão tentar. E tem uma frase que eu gosto muito de brincar com isso, porque eu sempre falo assim, quem é a melhor mãe do mundo? Você sabe, Maria de Virgínia, quem é a melhor mãe do mundo? Quem são as melhores mães do mundo? As melhores, assim.
Não, no vocabulário popular, a melhor mãe do mundo é aquela que faz todas as vontades, né? Eu vou um pouquinho mais assim. A melhor mãe do mundo é aquela que o filho não nasceu ainda. Sabe? Que quando a gente ainda não se torna mãe, assim, filho meu jamais vai se jogar no chão. Ai, acho uma vergonha isso. Não, filho meu? Imagina que filho meu vai ficar no celular um tempão. É um absurdo. Filho meu não vai fazer birra, não vai brigar na escola, não vai morder os amiguinhos, não vai nada. Filho meu não vai fazer nada disso, porque eu vou educar ele corretamente até nascer. Né? Aí nasceu. Aí a melhor mãe do mundo, ó, foi por água abaixo. Por quê? Porque a criança, e aí a gente não entra, já cai por terra esse julgamento de ser boa mãe, ser uma mãe ruim, ser um pai ruim. Não, a criança, toda e qualquer criança, ela vai procurar esse movimento de olhem para mim de alguma forma. E a birra é um desses comportamentos. O que a gente faz nesse processo? A gente precisa entender que existe ganhos tanto da criança, e aí tudo aquilo que eu recebo, que é reconhecido, que é reforçado, aumenta a probabilidade de acontecer de novo. E existe ganhos também dos próprios pais, porque quando eu tenho lá uma criança chorando, porque quer alguma coisa, aquele choro me irrita, aquele choro me incomoda, eu pego e dou o que ela quer. Quando eu dou o que ela quer, também eu tenho silêncio, eu volto a ter paz, eu volto a ter equilíbrio. Então, é reforçador tanto para mim, enquanto mãe, e é reforçador tanto para a criança que ganhou o que ela queria. E aí ela começa a fazer isso com uma frequência muito grande, né? Esse comportamento todo dela. E é claro que ter autopercepção, o que é que eu estou, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professora, tentando, fazendo aquilo que a criança está pedindo de uma forma inadequada. E eu gosto muito de uma frase que fala assim, que às vezes a criança, ela pede das piores formas alguma coisa que ela está querendo dizer e ela não está conseguindo dizer. E a birra muitas vezes é dessa, olhem para mim de alguma maneira, né? Eu quero atenção, eu tô com alguma ausência, tem algo aqui dentro de mim que não tá legal e eu quero que vocês me vejam. E aí eu não sei explicar isso ainda em sentimentos, porque eu ainda estou numa construção, né, do que é que eu estou sentindo, e às vezes acabo pedindo isso das piores formas possíveis, se jogar no chão, etc. Então, a primeira coisa que a gente precisa muitas vezes identificar enquanto pais, enfim, é o que é que essa criança, o que acontece antes desse comportamento birra. O que aconteceu antes? Antes eu não dei atenção, eu dei uma bronca, eu deixei excluído. Qual foi o meu comportamento antes para identificar? Porque a gente às vezes fica só na birra, e a birra é o menos importante. O que aconteceu antes e como eu me comporto perante a birra, que é o que acontece depois, são as coisas que a gente sempre vai avaliar. E aí, né, eu pergunto como é que uma criança atípica, isso é birra? Isso não é birra? Elas têm esses comportamentos? A criança sabe, Deise, às vezes os pais perguntam para mim, qual é a diferença entre uma birra e qual é a diferença de uma crise? Uhum. Então, a gente tem que pensar só o seguinte, a birra, como você mesmo definiu, existe um motivo. Existe um motivo, quer dizer, eu quero ganhar alguma coisa, eu não estou me sentindo bem, tá? Sempre tem um objetivo específico. Uhum. Isso é uma birra. Agora, a crise. A crise dá, principalmente da criança autista. A gente tem que perceber assim. A criança autista, ela tem grandes problemas de fazer ajustes na sua vida. O que significa isso? Hoje, para conversar com vocês, eu coloquei uma roupa diferente, eu sentei numa cadeira, eu pedi que a casa tivesse em silêncio, eu me programei para falar com você, eu fiz uns ajustes anteriores para poder conversar com você. A criança autista, ela vai numa festa e geralmente ela chega na festa, a mãe falou, olha, você só vai numa festa. Lá vai ter bexiga, lá vai ter bolo. Ela já foi em festas anteriores, ela não entrou em crise, então vai estar tudo bem. E chega na festa, ela entra em crise. Então, vamos lembrar da palavrinha mágica, ajuste. Ela não consegue fazer os ajustes sensoriais da festa. Alimentação, cheiro, barulho, cheiro de bexiga, barulho da festa, conversas diferentes, perfume que as pessoas usam.
Ela não, só que ela não define, olha, peraí, ela fala assim, ô Daisy, você tá com perfume muito forte. Ela não sabe definir, ela tem dificuldade de fazer esses ajustes. E essa indefinição, às vezes até ajustes com ela tem dificuldade. Vou contar um fato que aconteceu uma vez com o meu neto no shopping em São Paulo. Nós estávamos na fila do shopping e para comprar um sanduíche. Nós já estávamos assim, o que nós fazemos? Antes de ir ao shopping, nós antecipamos, através de imagens visuais, tudo que porventura possa ocorrer no shopping. Tudo, tá? O lugar da praça da alimentação que nós vamos sentar, tudo com imagens visuais. O carro que nós vamos, quem vai, a roupa que veste, e assim, porque nós tentamos fazer um ajuste para ele não entrar em crise, que às vezes a crise nós não sabemos qual é. Chegou lá, compramos o lanche, 3 lanches, e a moça deu uma raspadinha. A raspadinha tinha como brinde um Smurfette. Tudo bem. Rasparam as 3 até ali, tudo bem. Ele raspou, estava interessado em saber qual era o brinde que ele queria. Só que saíram 3 Smurfette. Ele não sabia e ele entrou em crise. Não birra, crise. Por que foi uma crise? Porque ele não sabia definir o que ele queria. Ele olhou para aqueles brindes, não eram aqueles que ele queria, só que ele não sabe. A dificuldade de socialização, de comunicação dele é muito grande, ele não sabe dizer, olha, eu não quero esses 3 Smurfette, eu quero aquele que está lá na parede. Ok? Isso eram 11 Smurfettes. Enquanto isso, o tempo passou, a crise aumentou, a fila aumentou e as pessoas começaram a falar, ai, além disso, traz uma avó que não sabe nem o que faz com a criança. Além disso, um pai que está discutindo, que está querendo que a moça apresente mais os outros Smurfettes. E assim a coisa foi complicando. Até que meu filho falou, olha, eu vou comprar quantos lanches for necessários, porque ele precisa sair dessa crise. Não que nós estávamos fazendo a vontade dele, mas nós queríamos que ele saísse dessa crise. Porque quando ele entra num processo de muito choro, de muita crise, acaba se machucando e as pessoas não conseguem entender se a gente precisar segurar este menino, ok? Uhum. Daí meu filho explicou para a moça que estava ali, ela mostrou, falou, foi paciente e mostrou todos os Smurfettes para ele, deu na mão todos os Smurfettes. Aí ele pegou a fêmea, não sei como é que chama, Smurfette, né? É. Pegou daí meu filho falou, mas você vai pegar uma menina? Você é um menino. Ele falou, não falou nada. Pegou, abraçou e ficou com aquela Smurfette. Fomos embora, tudo. Chegou em casa, ele correu no quarto e ele pegou o Smurf dele. Ele estava levando a namorada do Smurf. Então, quer dizer, só que ele, tudo isso já estava na cabecinha dele, só que ele não sabe qual é a grande dificuldade desde da criança autista. Quando você fala da birra, não é uma birra. Daí você pode dizer, é uma birra. Não, ele não sabe interagir, ele tem dificuldade na comunicação e, consequentemente, não consegue fazer esses ajustes sensoriais, quer dizer, e acaba entrando numa crise. E é exatamente esse livro que você está falando, né, numa criança típica. Geralmente, se a gente for prestar atenção, a maioria das crianças iniciam a birra dela muito pequenininha. Porque o que acontece com uma criança bem pequenininha? Ela também não sabe comunicar. Ela também não sabe dizer o que é que ela está querendo, muitas vezes. Por isso que, às vezes, a forma mais... enfim, que a gente consegue ter um resultado melhor de tudo isso é ensinando para a criança, falando por ela aquilo que a gente imagina que a criança gostaria de falar, né, que ela gostaria de se comunicar, e acolhendo essa criança. E o acolhimento, né, você contando essa história tão bonita, enfim, a gente entende que o acolhimento de uma criança, típica ou atípica, ele tem que existir sempre. Não diferencia nem de idade, nem de sexo, nem de nada. A criança, seja um comportamento, né, que a gente chama de
birra, popularmente falando, que não deixa de ser para os pequenininhos também uma crise de comunicação, porque a birra é uma crise de comunicação. Eu quero dizer algo que eu não sei dizer o que é. E numa criança atípica, isso é muito forte, porque realmente está aqui, mas eu não sei colocar para fora. E aí, e quem está ao redor, né? Eu acho que quando a gente acolhe uma criança, a gente traz, e aí eu falo bastante da maternidade afetiva, que é esse processo. É fácil ficar aos olhos dos outros? Não. Né? Eu acho que uma das maiores dificuldades da maternidade é a gente se educar. Né? Se educar em que sentido? Mexeu com os meus sentimentos, né? Você pode estar lá na fila, você está pensando, nossa, estão falando que eu sou a avó enlouquecida aqui, né? Eu sou o pai, nananã. Se eu fico preso ao estímulo do que os outros pensam, seja para questões com os filhos, com alguma questão neurológica ou não, eu estou preso ao outro, não olho para o meu. Eu não olho para minha criança. E até que volta, essa criança começa a ter um monte de consequências, porque ela percebe que ela vai ter que fazer um auê muito grande para que você olhe para mim. E às vezes a gente precisa, sim, a gente vem numa sociedade do espetáculo, né? Onde eu tenho que ser a melhor do mundo, eu tenho que ser a melhor isso, a melhor aquilo. E não existe a melhor disso, existe aquela que eu sou. Aquela que eu sou é um dia com paciência, um dia com menos, um dia mais cansada, um dia mais disposta, mas sempre olhando ali para a minha cria. Eu sei, sabe uma coisa que me chama a atenção, Deise? Que às vezes o pai, antes de ver o problema, estou falando de crianças típicas, antes de ver o problema da criança típica, fala assim, bem baixinho, tem gente olhando, para. Gente, para uma situação que ela quer resolver. Tem gente, primeiro ela diz, tem gente olhando, para. E já dá o gatilho para a criança, né? As crianças elas são tão espertas que ela percebeu. Meu pai tem vergonha e eu quero que meu pai me olhe. Então eu vou fazer isso acontecer aqui. E aí parece que você fala assim, tem gente olhando agora. Ótimo. Então o espetáculo vai ser maior. Porque aí a criança pega, deixa e ela percebe. Só que por isso que fazer o que a criança quer, acabar dando o que a criança quer neste momento, às vezes é para o pai e para a mãe se livrar de uma situação, mas não é o mais adequado muitas vezes, né? E isso de você falar da questão de uma criança, né? O autista, você explicar exatamente o que vai acontecer com elas, o sair de casa e tudo que ela vai ter de estímulo, nós precisamos também usar esse recurso com todas as crianças, porque muitas delas nos surpreendem na rua, no social, justamente porque saíram da rotina. Eu sei a minha lógica em casa, saiu de casa, e eu sempre comento muito com os pais, façam contratos, né? Expliquem para a criança, nós vamos lá na casa da tia, nós vamos ficar X tempo, nós vamos fazer isso, isso e isso, depois a gente vai fazer isso, isso e isso, vai demorar mais ou menos tanto tempo, quando a criança já tem uma noção de tempo ou não, depois e aí quando você vai falando, essa criança ela já vai, nós já somos assim, né? Não todos nós fazemos. Ou, por exemplo, quando a gente fala desses ajustes sensoriais que nós temos da pessoa autista, quem é que não faz esses ajustes? Você vai convidada para uma festa. A amiga liga, tem uma festa. Daí você diz assim, amiga, você vai na festa? Liga para outra. Que roupa que você vai? Com quem você vai? Fulano vai. Então, você já faz os ajustes. Eu, uma pessoa típica. A pessoa autista, seja ela pequena ou grande ou adulta, ela não consegue fazer essas transições. Então, quanto adulta, é aquela pessoa que vai numa festa, olha, não se adequou e sai. Daí a gente fala assim, mas ela é uma pessoa esquisita. Ela não é esquisita. Ela não fez os ajustes adequados anteriormente, não fez um checklist do que é necessário e ela simplesmente se afastou. Então, com isso, o que acontece muito hoje são pessoas pessoas atípicas que não foram diagnosticadas, sabe, nos consultórios de psicologia, não foram atrás de um neurologista para fazer um diagnóstico, porque era muito leve as situações de comunicação e de interação, e que hoje estão os adultos na nossa sociedade. E daí é um adulto que às vezes as pessoas... E eu duro que as pessoas são maldosas. É aquele esquisito,
ele não funciona bem. Para não, quando não diz, ele é louco. Porque ainda nós temos um ranço do psicótico, desde dos manuais, os primeiros manuais de avaliação, daquele psicótico. Então, essa pessoa que tem uma extrema sensibilidade, que tem uma extrema inteligência, mas ele tem uma dificuldade de se ajustar com algumas coisas. E ainda ele é mensurado, ele sofre um bullying de dizer que ele é esquisito. Claro, isso não o perturba, mas o faz retirar das questões sociais, que é a grande dificuldade da criança autista. E uma coisa, sabe, desde que você estava falando, me lembrei muito bem. Uma vez eu estava num lugar, parece que eu sou mestre em ver determinadas coisas. Tinha uma criança pequenininha fazendo uma birra imensa. E eu parei perto, a minha filha que fala, mamãe, que você vai parar? Eu falo, mas eu procuro ajudar, né? Porque a mãe fica sem saber. A criança olhou para a mãe e disse desse jeito: eu quero que Deus me dê 10 bocas para mim gritar muito mais. Olha bem esta criança. Isso significa que é uma criança típica, que está diante de um processo que ela não consegue resolver, que ela foi reforçada em tempos anteriores, e que agora ela precisa de 10 bocas para todo mundo ouvir. Então, o que vai dentro de um coração? Isso, se fosse uma criança neurologicamente, um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente diria, isso não acontece. Isso não acontece, porque se um autista falar isso, literalmente ele não é uma criança autista. Porque uma criança autista não tem essa... Eles são, como é que eu posso dizer? Eles são mais simples com relação às situações, eles não são tão metafóricos, eu quero que Deus me dê 10 bocas, tá? Eles são mais simples. Ele estaria se fechando, e a gente sabe que o sofrimento da pessoa, neurologicamente falando, no seu desenvolvimento, é sofrimento, e a gente está num tempo, Deise, de muito sofrimento de pessoas adultas. Tá? Muito sofrimento, principalmente nesse tempo de muito sofrimento. A gente percebe, as pessoas estão vindo com uma dificuldade muito grande de falar das suas emoções, muitas vezes, de dividir, de acolher esse processo e esse sofrimento, que aí vem junto com o isolamento, que vem junto com muitas coisas, muitas ansiedades, né? Acho que é um patamar muito grande. E é claro que se eu não estou bem, eu acabo também transmitindo isso para as crianças, de alguma maneira, seja eu professor, seja eu pai, mãe, avó, né? Qual é a roda? E o que eu tenho ensinado para essas crianças, né? Por isso que eu sempre falo muito da importância de falar das emoções. E a tristeza é algo que faz parte do ser humano. Mas a gente vivia até então, até a pandemia, a gente vivia num momento muito de sociedade do espetáculo mesmo, onde eu tenho que estar sempre muito sorridente, muito feliz, muito contente, e aí isso foi se perdendo. Aí quando eu me vejo triste, nossa, mas parece que eu tô errada, eu sou um ET no planeta, porque, olha só, eu vejo a outra feliz, o outro feliz, o mundo Doriana, e eu não sou esse mundo feliz. E aí eu entro numa crise muito grande, e as pessoas começam a entrar no sofrimento, e aí acaba passando esse sofrimento para filhos, frustrações e assim por diante. Por isso que eu sempre falo que o quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções, e eu brinco sempre assim, você já levou sua tristeza para passear hoje? A gente tem que olhar para essa tristeza de vez em quando, se permitir. Eu trabalho bastante com a terapia do luto, né? Eu sou tanatóloga também, a tanatologia é uma área da ciência que a gente estuda o processo do morrer. E dentro da psicologia eu trabalho com o acolhimento aos enlutados, que neste momento é uma coisa que está muito, né? As crianças enlutadas, ao adulto enlutado, por tantas coisas que estão acontecendo. E aí o que eu vejo mais de sofrimento é as pessoas falando assim, você tem que ser forte, como uma pessoa que acabou de perder um filho, que acabou de perder uma mãe. Não, você não tem que ser forte, você pode olhar para essa tristeza, mas já faz 15 dias e eu ainda tô chorando. Não, você vai chorar talvez muito mais, e tá tudo bem, não estar bem. Mas o que é o estar bem? Tá tudo bem não estar bem por períodos da nossa vida.
o que me preocupa é o não estar bem constante, é uma insatisfação constante, porque aí eu não sei nem denominar. E existe a importância de olhar para a tristeza, porque quando eu me vejo triste, eu sei valorizar os momentos alegres, né? Todas as emoções, elas são fundamentais, e o quanto a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças diariamente. Olha, isso que você está sentindo é raiva, olha, isso que você está sentindo, denominar, né? Isso é tristeza, isso é medo, e passa, tudo passa. E quando a gente aprende que passa, eu aprendo a valorizar os momentos bons e a ter calma nos momentos ruins. E ensinar isso para uma criança é ter uma geração mais leve futuramente. Né? Não ter uma geração tão pesada, em tanto sofrimento constante, tantas angústias, tantas dores que têm acontecido de forma muito intensa, realmente. Mas sabe, Deise, você está falando e pontuando de uma forma tão perfeita que, assim, até eu gostaria de gravar, sabe? Porque, assim, com relação ao desenvolvimento das emoções, e uma das coisas mais desafiadora na pessoa autista é com relação às emoções. Uhum. Porque, assim, as emoções é algo que, por exemplo, às vezes o nível de emoções suas tem uma estabilidade, os altos e baixos seus são uns, o meu é outro. A pessoa autista, desde que ela nasce, e a vida fora, ela tem grandes dificuldades desse reconhecimento no outro, que é a teoria da mente, no outro e nela mesma as emoções. Eu vejo muito bem, às vezes, eu trabalho com pessoas autistas, com crianças, principalmente crianças autistas, e às vezes eles ficam sem definir o que está acontecendo. Porque reconhecer no outro, às vezes a pessoa que está com ele fala assim, eu estou brava com você, mas o que significa? Bravo. Qual é a expressão desse bravo? Que bravo para um é de um jeito, bravo para outro. E essa diferença, esses ajustes, olha, para Bravo, para Deise é de um jeito, para Maria é de outro jeito, para o João é de outro jeito, e daí? Uhum. Esses ajustes que a pessoa, e principalmente a criança. Então, como nós trabalhamos, a nossa área, que trabalhamos com transtorno no neurodesenvolvimento, nós apresentamos em figuras realmente, tá? Eu apresento em figuras realmente, estou triste, estou com raiva, estou alegre, estou. Daí você pode, conforme a criança vai se desenvolvendo, apresenta uma história onde morreu o cachorro, tá? Morre o cachorro do amigo. Então, como que o amigo está se sentindo? Mostra foto. Porque a percepção dele, visual, do rosto da pessoa, ele não consegue discriminar. Porque por exemplo, você está olhando para mim, quantas expressões eu já fiz? Expressei de olho, de boca, de tudo. Quantas? A Temple Grande, que é uma autista de renome internacional, que fez a famosa máquina do abraço, sabe, Deise? Ela disse assim que ela não olha, por essa dificuldade deles olharem nos olhos. Porque assim, ela disse assim, que quando ela olha para alguém, a impressão que dá é que ela está olhando 1000 rostos. 1000. Porque, olha bem, se você olhar para mim, quantas modificações de semblante nós fazemos. E essa identificação que a nossa criança, a nossa pessoa autista tem dificuldade. Ela vai aprender? Sim. Tudo vai depender da mediação de um excelente profissional. E você sabe que a gente tem uma brincadeira que eu sempre oriento também os professores e pais, que a gente pode usar também com a criança, né, o autista, e as crianças que não têm autismo, e bebês, né, essa coisa de olhar e de brincar com o próprio rosto. Olha, que cara que eu tô fazendo agora? De bravo, de triste, de medo, de assustada. E isso trabalha também, né, além da criança entender, olhar para o outro, ela identificar que sentimento, que expressão é essa, que emoção é essa, a gente começa a ensinar esse exercício simples de, agora, além dos bonecos, né, das cartinhas, hoje inclusive tem um jogo que se chama Baralho das Emoções, que é muito interessante, com os pequenininhos você pode brincar com as emoções básicas, com as crianças maiores tem outras emoções, né, então
ou irritado, a saudade, então você pode ir acrescentando alguns tipos de emoções, e você pode até criar na internet, é possível você pegar lá, carinha de expressão, faz lá o meu contato, faz o jogo da memória, né, faz 2 pecinhas, jogo da memória, a criança quer chopar, opa, então agora eu vou contar uma história para você de quando eu senti aquela emoção, e aí eu entro em contato comigo, com a minha história, eu escuto a história que é do outro, e nessa brincadeira de vamos olhar a expressão do outro, a gente também começa a ensinar para essas crianças empatia, né? Que é algo que na sociedade está faltando tanto, e a gente pode já começar a explicar para elas assim, vamos olhar o outro. O que o outro está sentindo? O que o outro está percebendo? Né? Porque é realmente isso que você falou, né? Eu vejo 1000 pessoas ali, porque nós temos muitas denominações, né? E prestar essa atenção e ensinar isso para as crianças, né? Da forma mais lúdica possível, de um jeito que ela consiga compreender, é fundamental para a gente trabalhar várias questões, né? Sejam nas crianças autistas ou nas crianças não autistas, mas as pessoas, de modo geral, precisam trabalhar as emoções. Mas você sabe, você está falando bastante de trabalhar com as emoções, as dicas que você deu se ajustam logicamente para pessoas autistas. Por isso que o olhar da psicologia é importante. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, nós não estamos separando pessoas, nós estamos falando do desenvolvimento, né? Adaptando. Então, as mesmas situações nós utilizamos para a criança autista e para a criança típica. Mas aí uma coisa importante, quando você está falando, tem aquele filme Divertidamente, que se trabalha com as emoções. Então, a gente vê que existe uma preocupação a nível científico, existe uma preocupação a nível de informação sobre as questões emocionais, que hoje parece que as pessoas estão banalizando as emoções. Quer dizer, vê uma pessoa chorando e fala, mas ela é fraca. Quer dizer, o choro significa uma pessoa fraca. Ela não consegue atravessar o problema, ela vai ficar reclamando, ela é uma pessoa muito fragilizada. Então, quer dizer, nós só aceitamos na sociedade esse forte, aquele que não chora, aquele que não fica com raiva. Então, quer dizer, que sujeito... Aquele que não existe, né? Aquele que não existe. Aquele que não existe. Então, eu não sei que sujeito é esse, que ainda eu estou atrás desse sujeito, mas não existe, nem quero ser esse sujeito, né? Nem quero ser esse sujeito, porque, assim, nós temos que nos auxiliar. Valon, que é o grande teórico da afetividade, ele fala assim para nós, ele deixa um exemplo claro, sem afetividade não existe nada de aprendizagem. Quer dizer, o que eu posso, com afetividade, aprender com você, aprender com o outro, aprender... Nós somos um mundo, o homem é o único ser social, Tá? Tem alguém que não é. O cachorro pode ser bonitinho, o gato pode ser bonitinho, é uma companhia porque eu preciso de um animal, mas ele não é um ser social. Tá? Seres sociais somos nós. Se nós privarmos dessa empatia que você fala, se nós nos privarmos desses relacionamentos, dessas interações, o ser humano vai se derreter. E eu vejo Deus no nosso caminho, sabe, Deise? Eu vejo Deus no nosso caminho, porque assim, aliás, Deus, ele não é que ele está no nosso caminho, ele está em todos os caminhos que nos levam a ele, né? Uhum. Mas assim, eu vejo a importância, porque ele foi uma pessoa, Jesus Cristo foi uma pessoa empática. Ele estava com todas as situações da comunidade, e ele participava de todas as situações, e ele tinha empatia, aquilo que você falou. E por que as pessoas diferentes, me explique, a psicologia explica isso, por que as pessoas diferentes, elas são, ai, que dó que eu tenho, que pena. Não, gente, eu vou me fazer melhor se eu entender o outro que naquele momento é diferente e se encontra fragilizado. E assim nós estamos, né? Então, assim, quantas situações de vida que nós podemos auxiliar uns aos outros, pessoas típicas e pessoas atípicas, que a gente pode fazer, nos tornar melhor. O ser diferente é algo normal, só basta a gente acolher esse processo.
não é? E aí entra o sair da caixinha, essa caixinha pronta de perfeição, daquela criança super angelical, né? Aquele bebê Johnson, aquela coisa assim, e por isso que eu digo que eu brinco, que a melhor mãe é aquela que é antes de nascer, porque depois filhos frustram, e filhos frustram porque eles saem exatamente dessa coisa, não para de esperar aquilo que é perfeitinho, porque esse perfeitinho não existe. E quando eu me vejo frustrada porque meu filho fez algo que não era o que eu esperava, eu tenho que entrar em contato com a humanidade dele, com o que ele tem de mais humano, que é esse processo de descobertas, de imperfeições. Mas quando eu entro em contato com ele, percebo que ele é humano, porque ele tem momentos super bacanas e momentos não tão bacanas, independente dessa criança e da maturidade dela, enfim, eu entro em contato com a minha questão, com a minha humanidade. E aí, talvez, quando a gente olha para o outro, que é diferente de mim, eu entro em contato e, opa, o que é que eu tenho de diferente também? E aí a gente entra com essa questão do humano, né? O quanto nós somos humanos suficientes, é isso, por mais que a gente seja sociável, a gente entra em processos de crise. Você falou do filme Divertidamente, e eu gosto demais desse filme, assim, demais. Para quem ali tem filhos pequenininhos em casa, talvez eles não vão entender o filme inteiro. O trailer já vale, né, para realmente a criança, ela começar a ver, porque a criança, quando ela é pequenininha, antes aí dos seus 4, 6, 7 anos, ela precisa ter a coisa do ver, do tocar, do entender por aquilo que ela consegue visualizar. E o filme foi muito feliz nisso, porque ele trouxe os personagens com todo um jeito, né, um estereótipo bacaninha. Enfim, eu adoro raiva, porque o raiva você explica para a criança. Eu brinco, né, você está com raiva, raivinha ou raivona? Para a própria criança identificar. A raiva é normal, tá ali, ela acontece, mas às vezes sai fogo da cabeça, às vezes não. E aí a gente vai entender isso. E o que eu acho mais bacana para as crianças que são maiores, os pré-adolescentes, né, que o filme é fantástico, todo o filme ocorre por conta da alegria e da tristeza. E tudo na vida da menina desmorona, porque a alegria, ela fica o tempo inteiro tentando excluir a tristeza. E as coisas só voltam ao normal, né? Só voltam a funcionar, nem ao normal, voltam a funcionar quando a alegria percebe que não dá para excluir a tristeza. Ela faz parte da caixa de comando, ela faz parte da vida. E aí, quando essa tristeza é incluída de novo, a vida volta a funcionar. E eu acho que isso é muito bonito quando a gente percebe que esse é o processo do viver. Eu preciso acolher as minhas angústias, acolher aquilo que eu não sei. Então, eu como professora, eu como mãe, eu como pai, eu como esposa, eu posso de vez em quando falar, eu não sei, eu preciso olhar para isso, eu preciso aprender, onde que eu vou buscar ajuda nisso, eu não sei dar conta de tal coisa, porque nós não somos obrigados a saber tudo. E isso é o lindo do humano, você ir atrás de mais conhecimento. A gente não... Tem uma frase que eu gosto, que eu sempre falo assim, um animal satisfeito, um animal, quando come muito, ele fica satisfeito e ele dorme. E o ser humano satisfeito, o professor satisfeito, o pai satisfeito, o humano satisfeito, ele não é diferente, né? Porque nós somos animais, ele também dorme. Então, existem algumas coisas na vida que a gente tem que ter uma insatisfação positiva constante. O que é essa insatisfação positiva? Eu quero mais, eu preciso estudar mais, eu preciso me conhecer mais, eu preciso olhar para o outro mais, eu preciso acolher as coisas mais. E estar sempre insatisfeito. Só que isso exige esforço. Né? A gente precisa de muito esforço para buscar sempre mais. Só que esforço é igual tomar banho. Você pode ter tomado banho 50 anos da sua vida. Se você ficar 5 dias sem tomar, não importa se você tomou banho por 50 anos, você vai ficar com cheiro. Então, exatamente igual é o esforço de querer sempre mais, de buscar sempre mais. Ele tem que ser todos os dias. Eu tenho que ser uma mãe melhor todos os dias, mesmo entendendo que eu vou ter dias ruins. Eu tenho que ser uma professora. O que eu preciso? A gente não pode se acomodar, né? Eu tenho uma criança que é autista na minha frente. Como que eu vou conhecer essa criança? Como que eu vou tentar entrar nesse processo de buscar cada vez mais? Ah, não, olha, é assim vai ser. Não, isso está satisfeito. A gente tem que estar insatisfeito positivamente,
buscando sempre um recurso maior para a vida, né? Que a gente possa ter esse processo aí de acolhimento do outro, das crianças, né? No desenvolvimento que elas têm, em toda a faixa etária, conhecer um pouco o que é de cada criança, como que ela vai evoluindo, identificando, buscando cada vez mais, né? É claro que a gente tem aquilo que vai acontecendo de maturação neurofisiológica para cada faixa etária, de uma criança típica, mas sem esquecer que ela é única, né? Sem esquecer o quanto ela precisa ser olhada como uma pérola que precisa ser lapidada, né? Então, Deise, eu quero agradecer mesmo a sua presença. Quero só falar um pouquinho do que você falou. Tudo isso que você falou para as nossas mães, porque assim, é um canal que fala sobre o autismo, não é doença, e a gente fala sobre esse acompanhamento e da importância do conhecimento. E você disse que a gente tem que ser constante. Não é um belo dia querer fazer todas as coisas, mas todos os dias buscar fazer o melhor. E esse fazer o melhor é o conhecimento. Hoje, quantos detalhes de conhecimento nós fizemos? Quantas dicas você deu? Quantas coisas pontuais que você ofereceu para todas as mães e os profissionais que estão assistindo, você ofereceu? Por quê? Porque isso tudo faz parte da nossa vida. E às vezes eu vejo pais desistirem, no meu caso, tá? Pais que falam, deixa isso passar, que isso quando crescer, amadurecer, passa. O tio dele era assim, o avô dele era assim, isso vai passar. Não, nós não podemos ter essas falas e nem considerar essas falas. Por quê? Isso faz com que aquela criança que está conosco, seja típica ou seja atípica, ela não se desenvolva. Lembre-se que a criança em si, como você mesmo diz, a criança precisa da mediação de um adulto. A criança, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, por que tem o professor? Porque é um mediador. A família, por que tem pai e mãe? Porque existe um mediador. Então, nós como mediadores, nós como professores, nós como psicólogos, nós auxiliamos para que a criança possa construir e se desenvolver. Então, o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento dessas crianças, vai depender de nós, profissionais, de nós pais, na busca com conhecimento. Eu agradeço a todos vocês e eu quero, de coração, agradecer a sua presença. E fica aqui o meu convite para um próximo encontro. Com certeza, eu super agradeço, é um prazer estar aqui, né, estar com vocês, enfim, também para as mães aí, que querem conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem um canal do YouTube Psicóloga Deise Rosa, o Instagram também, e são todos bem-vindos aí para a gente estar trocando futuramente novas questões aí. Será sempre um prazer, muito, muito gostoso a gente poder falar sobre educação, e mais do que educação, sobre o amor, né? Sobre o afeto, porque eu acho que é isso que move as pessoas, é isso que move um mundo melhor, que a gente possa distribuir afeto, seja para quem for. Então, muita gratidão. Obrigada, Deise. Então, até a próxima. O encontro, Deise, eu agradeço de coração. Muito obrigada. Obrigada.